Boa noite a todas, a todos que aqui estão. Obrigada, Edith, por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes com a sua vinda, né, Natália? Gostaria de me apresentar, sou a Denise, aqui do Poética do Habitar. Sou artista, educadora, mãe, trabalho com arte e educação, com a infância e com o ensino de arte contemporânea para os bebês e crianças pequenas. Hoje sou também professora universitária, aqui no curso de Pedagogia, em Campinas, junto com a Natália, né? E estou nesse projeto, profundamente imersa nesse projeto que tenho aqui, que venho desenvolvendo, do Poética do Habitar, que trata da relação da criança com a natureza, né, desse olhar para a natureza de um modo talvez mais aprofundado e, enfim, dessas vivências que eu venho descobrindo junto com a Lina, nessa incursão na natureza, né? Somos caminhantes, estamos aprendendo muito uma com a outra aqui nesse projeto. Então, eu agradeço a presença e gostaria agora de passar a fala para a Natália, curadora deste evento também. Por favor. Boa noite, Denise, obrigada. Edith, boa noite mais uma vez, que prazer te ter aqui, querida Denise. Vamos lá, deixa eu me apresentar, serei breve. Eu sou a Natália Leone, sou bailarina, né? Meu lugar de fala, insisto, é o de arte, mas pela arte também crio minhas fissuras, fronteiras e tento desbravá-las, né, na educação, na parte mais terapêutica, né, mas entendendo que tudo isso é criação. Tem uma pesquisa de mestrado e doutorado que trabalha muito com as questões do imaginário, do sensível. Doutorado, estive em pesquisa de campo por 4 anos com ciganas. Então, foi todo um trabalho desse percorrer de caminhos, da minha própria história, minhas crenças, minha questão de imagem corporal, como que eu me via. Então, tem essa travessia com essas mulheres, né, da terra. E aí que eu comecei a entender que tinha um chamado para olhar para esses outros lugares um pouco diferentes dos modelos que eu tinha vivenciado até então. E é nesse lugar que eu me encontro, nesse encontro com a Denise, né, possibilitado pela universidade, mas que fico feliz que tenha sido a porta, e que a gente tem cruzado esses sonhos, né, de trazer caminhos mais conscientes e mais sensíveis, né, para a nossa criação, para a nossa arte. E a Semana Solo nasceu desse lugar, desse encontro, esse desejo de reunir pessoas. Eu sou uma pessoa apaixonada por conexões, né, Denise? Eu brinco que essa coisa de abraçar, de dialogar, de criar conexões. Então, assim, eu estou muito feliz com essa semana, porque são pessoas incríveis, eu só tenho gratidão, né? Porque tem sido maravilhoso a arte do encontro, entendendo ela, assim. E Denise, eu gostaria, então, de ler a carta da curadoria, uma carta muito breve, que nós escrevemos num dia muito emocionadas, né? Insisto em repetir, que foi um dia onde a gente falou, não, vamos fazer acontecer, é breve. Em seguida, a Denise mostra um vídeo introdutório e a gente inicia nosso diálogo. Pode ser, Edith? Enquanto ela vai trazendo as pessoas para a nossa sala, né? Imagina uma porta aberta, como se todo mundo estivesse entrando numa roda. Espero que todos se sintam assim, nesse momento. Vou fechar essa tela só para vocês, para minha colinha, que eu estou quase decorando o texto, mas ainda não o decorei. Vamos lá. Em um ano marcado por desafios, inseguranças, partidas, mas também por descobertas e muitas conexões, nasce em um pequeno apartamento o projeto Poéticas do Habitar.
Denise Valarini Leporino, artista visual e educadora campineira, buscando acolher as necessidades de sua filha Lina, de apenas 1 ano e 7 meses, traz para dentro de sua casa um pouco da natureza que acreditava ser vital para o desenvolvimento de sua filha. Cria um parque de areia no quarto de Lina, pequeno para a mãe, imenso para a filha. Juntas se refugiam em ilhas, portos, florestas, inventam espaços fantásticos para sobreviver às privações do momento. Mares e suas terras desconhecidas. Navegam para longe, para dentro. O quarto vira barco, a areia vira conversa. Riem e projetam novos modos de habitar o mundo, numa escuta respeitosa, afetuosa, um presente. Lina precisa de sol e ela sai em busca de saúde, um grande paradoxo para o atual momento vivido. Desbravam matas, marcam os primeiros passos de Lina em interiores desconhecidos. Chegam, enfim, a terras virgens, sentem-se ninhadas. Respeitosamente escavam, buscam o centro, miolo, entranhas. Descobrem camadas, possibilidades. Reconexão. Pisam firme no solo que responde dando a elas a delícia do pertencimento. Sentem a paisagem com o corpo todo. Aprendem sobre generosidade e presença. Curam-se, silenciam. Travessias. A terra e seu ciclo de morte e vida. Ao mesmo tempo, em outra cidade do interior paulista, Piracicabana, Natália Vasconcelos Aleone, bailarina e educadora, questiona-se sobre presença na ausência, sobre ser movimento no período de paralisias, ser afeto na sensação de escassez, ser corpo-vida no momento de tantas despedidas. Deseja profundamente se embrenhar nas profundezas dos elementos, na esperança de ressoar o mais elementar de sua existência. Um resgate. Inquieta, provoca alunos a buscar o sentido das coisas, certa de que tudo tem um sentido a ser sentido. Dança no silêncio da casa de seus pais, a despedida da solitude de um apartamento solo. Medo. Sonhos antigos adiados, novos desbravados. Vivencia o curioso paradoxo de se fechar a um lar ao mesmo tempo que se abre para um mundo. Dá corpo a corpos de terra, anciãs, andarilhas, devotas, ciganas, mulheres invisíveis que em seu corpo são lamparinas. Emociona-se com as sincronicidades reveladas. Dança a dança da vida, agora podendo levantar terra batida, partindo corajosamente para novas travessias. Com você, Denise. Você está sem som, Dê? Compartilho agora com vocês, então, um trecho, né, do vídeo que mostra um pouco do trabalho do Poética do Habitar, que foi, acho que, a semente para a gente se juntar, né, Natália, e a gente pensar nessa semana. Peço licença. O projeto Poética do Habitar, ele nasce das experiências estéticas e artísticas que eu passei a elaborar para a Lina, minha filha de 1 ano e 7 meses agora, logo no início da pandemia. A gente passou a fazer essas incursões na natureza e a gente buscava mesmo essas matas que são mais fechadas, que estaríamos somente nós, né, nesse lugar que para a gente era mais seguro. Nessas caminhadas eu comecei a observar muito essa coleta da Lina. Então, o que ela coletava? Porque dentro dessa travessia, nesse percurso, alguns elementos eram selecionados. Então, isso me chamava muita atenção.
observo a Lina riscando o chão, completamente imersa e mergulhada na terra. Eu a vi ali com o corpo todo, numa espécie quase que de reverência ao solo. Então eu passo a pensar também em como levar aquela paisagem para dentro de casa. E eu desejava não apenas levar aquela paisagem conosco, mas fazer dela ponto de partida para futuras transformações. Então, depois dessa travessia, dessa coleta, esses materiais eles vêm para o meu estúdio. E a partir daí eu investigo os processos de extração de pigmentos. É nesse momento que eu entro em contato profundo com os segredos daquela terra. São cores que vão se revelando do lado de dentro, agora no interior da minha casa. Encontrar os pigmentos terrestres e essas texturas é entender também que esse material está ali na minha mesa refletindo histórias, cheiros, fragmentos de luz, numa revelação constante do ferro, que permite uma vez mais com que eu tome consciência das cores da terra e das texturas espalhadas pelos ambientes. Na bancada, esses materiais se transformam, porque agora eles são materiais para desenho, são pincéis, são aquarelas. Eles estão prontos para uma renovada experiência com a Terra. Experiência essa aqui que agora acontece na trama do papel, nas lembranças das paisagens que percebemos, nas pinturas da Lina e em tudo aquilo que me emociona e me conecta. Estamos em estado de permanente descoberta e investigação. Muito obrigada. Quero passar a fala agora para a Edith. A gente vem, Edith, nesses encontros, deixando com que cada um se apresente da melhor forma, como que né, para a gente realmente estar naquilo que a gente conversou previamente, numa grande roda, né, Edith? Seja muito bem-vinda. Bom,
Boa noite para todos, todas, todes, todes, todos. Queria agradecer, Denise e Natália, esse convite a esse projeto maravilhoso que eu acabei conhecendo via Julie Pop, que está por aí. E eu não conhecia, enfim, e fiquei muito sensibilizada, né, com a proposição que eu acho muito sintônica nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, da Terra plana, mas que a Terra que é plana, né, segundo Zé Miguel Wisnik, não é a Terra achatada, mas é a Terra que flutua no céu. E é uma questão muito importante, ainda mais nessa época da nossa travessia pandêmica, né, que urge, né, a necessidade de cada vez mais a gente chamar pelos corpos, pelas presenças, pela necessidade de materializar, né, até através da nossa memória, né, e é muito bonito esse vídeo que você trouxe, porque ele fala de uma memória ancestral, né, fala de um DNA que está presente em todas as nossas matrizes físicas, e então eu quero agradecer muito esse convite, e muito por conta do trabalho que eu também desenvolvo. Então agora eu vou me apresentar, né? Sou artista plástica, eu também trabalho muito com a cultura da infância, escrevendo livros e fazendo letras de canções para criança. Sou educadora, né? E gosto muito de escrever, gosto muito do universo dos livros. Então, eu escrevo para criança, mas também tem ensaios, faço livros de artista. Ou seja, eu sou uma costureira, na verdade, eu transito por todas essas áreas, porque todas elas estão ali se retroalimentando para mim, e toda a minha matriz vem do desenho, né? Eu entendo, assim, o ato de desenhar, quer dizer, essa linha que se estende no tempo e no espaço, como um ato correlato com o ato de escrever, de falar e de caminhar. Eu coordeno também uma pós-graduação sobre caminhada como método para arte educação na Casa Tombada, e talvez seja por isso que vocês acabaram também se interessando, de eu meio tentar colaborar com somar, multiplicar. Tem algum microfone, pronto. Quando a pessoa entra, o microfone vem com tudo. E é isso, né? É importante esses vazamentos, essas porosidades todas, né? Porque a gente está vivendo numa tela cheia de caixinha, né? Então, eu agradeço muito para tentar trazer essa questão da caminhada, né? Da presença da caminhada, da experiência do ato de caminhar, junto com essa questão do solo, da terra, desse entendimento que é o chamado pela presença, né? De presentificar o presente pela presença, e você olhar para a terra, a gente, de uma certa forma, está falando com a nossa memória ancestral, que você trouxe muito bem, através, figurativizada na experiência da tua filha, mas que é também esse universo da infância, que é um estado que nos atravessa. Então, queria primeiro falar da infância, que é não pensar de uma forma cronológica, mas pensar que é um estado atemporal, que, na verdade, é um estado de espírito em relação ao mundo, né? É um estado que ele é atemporal no sentido de ele está sempre cativando a curiosidade, né? A atenção para as coisas, o inesperado, e o quanto os nossos corpos, aparentemente formados, eles meio deixam de acordar esse estado, né, de curiosidade, de atenção, de observação com tudo aquilo que nos rodeia. Então, a infância, esse estado da infância, eu acho, que traz um estado de estranhamento, eu acho que é um componente fundante e fundamental, tanto para a arte como para a educação, como para a ciência também. Porque é o lugar onde nos coloca como sujeitos
observadores, mas não a observação clássica e tradicional, mas a observação porosa, aquela que nos faz sentir pertencente ao mundo, aquela que nos faz sermos coextensivos, né, a tudo que acontece como aquilo que a gente entende como vida, como fenômeno da vida. E que o Krenak está trazendo muito através do conhecimento, né, dos guardiães da floresta, que a gente precisa recorrer a essa temporalidade. E a infância traz muito isso, traz muito essa experiência de uma outra vivência de temporalidade e espacialidade, e que talvez nós, adultos, artistas, educadores, pesquisadores, cientistas, temos que deixar ali meio disponíveis. E aí a primeira pergunta é de que corpos são esses sobre os quais estamos falando, ainda mais quando a gente quer abordar o assunto da caminhada. A caminhada, né, ela nasce de um corpo em movimento, né, de qualquer ser vivente em movimento, não precisa ser necessariamente o ser humano. Nós habitando o planeta Terra, a Terra é um ser caminhante, né? Todos os elementos que vivem na natureza terrena, terráquea do nosso planeta, como a natureza sideral, no qual fazemos parte, está tudo ali girando, está tudo ali em movimento. Então, a gente poderia entender a caminhada não só desse corpo que tem que funcionar e ir de um lugar para o outro, esse corpo pragmático, e que essa sociedade que não deixa esse tempo da observação acontecer no dia a dia, faz com que esse corpo exatamente se desligue do ambiente que ele está, que ele corte os elos com esse sentido de coextensividade, de coexistência entre todos os elementos vivos. Esse corpo tem que funcionar, é um corpo pragmático, é um corpo de músculos, de feixes de músculos, que tem que ir de um lugar para o outro. Essa é a sociedade, que é esse modo de produção de existências, que é o nosso embate contemporâneo, que a gente está colocando em xeque. Então, não basta simplesmente caminhar, a gente tem que entender de que caminhada que a gente está falando. Uma caminhada para além do caminhar pragmático e funcional, né? Então, é sobre essa qualidade de caminhada que eu gostaria de abordar em relação à questão da terra, né? Do solo, do chão. E que caminhada é essa? E que corpo é esse que eu estou tentando, então, trazer para a nossa questão? É um corpo poético, né? É uma caminhada como uma produção de experiências sensíveis. E se a gente for pensar historicamente, eu digo, na história da civilização, a caminhada, ela, desde que os seres viventes existem, mas vamos falar nós dessa espécie animal, que é a espécie humana, a caminhada, ela existe, ela atravessa todo o arco da civilização, ela está presente na nossa memória. Então, quando eu falei do vídeo, Denise, que ela acende uma memória, é sobre essa memória que eu estou dizendo, essa memória que nos habita e que está incrustada na nossa matriz, no nosso DNA, que é quando a gente se constitui como um ser animal bípede. Um ser animal que não é mais quadrúpede, é um ser animal que se coloca num estado ereto. E tem toda uma história de milhões e milhões e milhões e milhões de anos para acontecer essa condição, né, de nos tornarmos seres eretos, com a coluna vertical, numa relação direta com a Terra e com tudo que está para cima da Terra, que é o céu. Tem um apelo muito metafórico, simbólico, mas é muito concreto e real. Então, essa memória de milhões de anos que está incrustada no nosso DNA, no nosso cérebro, na nossa memória imemorial, é sobre isso que eu queria falar, para a gente chegar nesse corpo poético, nessa outra qualidade de caminhada.
e que a gente precisa relembrar, e toda vez quando eu vejo uma criança que começa a caminhar, eu fico muito emocionada, porque é exatamente recuperar a história de milhares e milhares e milhares de anos civilizatórios, que é a luta contra a gravidade, né? O que é você ficar em pé, né? O que significa a transformação do pé e da mão, né? Para que a gente se torne Homo erectus, Homo faber, Homo sapiens, tem tudo a ver com essa relação do pé com a mão, com a coluna, e com essa cabeça pesada, esse lugar mais pesado do corpo, que é sustentado, né, pelos nossos pilares, pela nossa coluna. Então, recuperar essa memória, ela é fundamental para justamente ela acordar a nossa condição de seres viventes sobre o planeta, sobre essa Terra. O que eu quero dizer é que a gente, no nosso corpo funcional, a gente esquece que cada passo que a gente dá, a gente está o tempo todo acordando essa fundação básica entre uma gravidade que te puxa para baixo e um impulso que te puxa para cima, e nesse desequilíbrio a gente caminha. E isso tem um impacto metafísico e existencial. Tanto é que, quando a gente fala em caminhada, a gente está sempre se remetendo a metáforas bíblicas, míticas, existenciais, metafóricas, que acompanham a vida da gente. Então, até coloquei uma frase taoísta, né, que diz que uma longa caminhada sempre começa com o primeiro passo. E esse primeiro passo, ele recupera, ele instaura, ele acorda o tempo todo essa relação atávica de nossa relação com esse lugar que a gente está chamando de solo, de terra, essa superfície extensiva, essa superfície de onde tudo brota, de onde tudo nasce e para onde tudo vai, né? A gente... a sociedade contemporânea, o nosso embate civilizatório é exatamente esse, é de achar que a Terra é uma mãe eterna, capaz de prover todas as necessidades, como se não tivesse um prazo validade Terra que a própria civilização humana está colocando como questão. Então, a gente esquece que essa relação ela é feita o tempo todo, porque nós somos seres urbanos, nós somos seres que usam sapato. A gente perdeu esse primeiro contato, né, da pisada do pé no solo, né? Ainda mais agora que a gente está totalmente mais sedentarizado, né, onde o mundo chega para a gente, né, o mundo todo se movimenta e chega para a gente. Isso está cada vez ficando mais problemático, o que faz a gente pensar que corpos são esses agora que estão sendo construídos e gerados nessa nossa travessia pandêmica. Bom, então, voltando para a questão da caminhada, a gente poderia dizer que é um percurso que nos atravessa no arco civilizatório e que qualquer ação que faz a gente acordar essa memória, a gente já coloca esse corpo num estado poético, né? Só para dar uns números, para a gente ter noção disso que eu estou dizendo, a Terra, ela tem, dizem, né, até onde a ciência conseguiu chegar, tem 4 bilhões, 600 milhões de anos. 4 bilhões, ela era um globo de água, né? E sabe-se lá qual o enigma, que algumas algas começaram a emitir oxigênio dentro da água, as algas, né, as unicelulares, e que saíram para fora da água e começaram a criar uma alquimia, né, de jogar o oxigênio, e a água ela foi, então, diminuindo, né, de volume até criar os primeiros picos, até a Terra, que estava ali embaixo da água, aparecer. Então, quando a gente pisa na Terra, a gente também está pisando nessa origem que era leito de uma água, que era o habitante total desse planeta em movimento. O primeiro hominídeo, que são os primeiros macacos quase em pé,
tem cerca de 3, 4 milhões de anos atrás. Eu falo 3, 4 porque essas datas são muito difusas, né? Agora já estão achando que é 4, mas vamos dizer 3 milhões, que é a data da Lucy, que é aquele primeiro esqueleto. E entre esse primeiro hominídeo até a conquista do fogo, gente, foram... eu estou tentando calcular. Daí aconteceu mais 2 milhões, que teve que começou a pintar o Homo erectus até virar o domínio do fogo. Bota aí mais 2 milhões, quer dizer, 300 mil anos apareceu o tal do Neandertal, que é aquele que mais aparece com nós, conosco, que já tem o domínio do fogo, já tem a necessidade de se começar a ser mais sedentário, de criar um local para ficar, para começar a entender o domínio da terra, que é a agricultura. Então, até então, esses seres viventes, reconhecidos como Homo erectus, né, até chegar no Neandertal, eram seres que atravessavam o planeta inteiro. Nós somos seres bípedes, a única espécie animal bípede, tirando o pinguim e o canguru, que não consegue ser totalmente ereto. E nós somos os únicos seres animais que atravessamos o planeta inteiro, gente. Isso é muito impressionante. Pensar que nós, que não temos o impulso de um leão, no sentido de uma velocidade, nós somos a única espécie animal que migrou e atravessou todo o globo, a Terra inteira, ou seja, seres caminhantes migrando de terra em terra, de paisagem a paisagem, de condições topológicas, topográficas, de temperatura, de sementes, de troca de informações, troca de sementes, de miscigenação de paisagens, até o homem começar a criar comunidades que têm a conquista, que batalham pela conquista da terra, que é a agricultura. Então, olha o que a gente carrega até hoje. Essa balança entre sermos nômades e sermos sedentários. Isso está impregnado na gente desde então, de sempre buscarmos no nomadismo o desejo da aventura, do desconhecido, da descoberta, do encontro ao outro, da arte do encontro, porque as migrações são as artes dos encontros daquilo que a gente não conhece, das culturas desconhecidas. Tudo isso está presente na gente, por um lado, que é o desejo de evasão, o desejo do inesperado, e o desejo do refúgio, do aconchego, da localização territorial, de você se fincar num lugar, de você construir uma família, uma casa, uma comunidade, de construir a administração e gerência dos alimentos através da conquista da terra. Olha onde a gente chegou agora, hein? Olha que doideira, né? Onde a gente chega, se a gente for estender esse instinto de ser nômade e ser sedentário e jogar isso para o nosso contemporâneo, é um embate tremendo. Por exemplo, as agências de turismo, elas surgem como uma necessidade mercadológica para atender à vontade do desconhecido, a vontade do deslocamento, a vontade de encontrar aquilo que a gente não conhece. Os agrotóxicos atendem à necessidade do ser sedentário de domínio total e absoluto da terra. Então, a gente está nesse embate e voltar para a sensorialidade, a buscar os acordos fundantes de sermos seres, esses seres que habitam a terra, que somos seres erectos, que têm o contato com a terra e o contato com o céu, urge a necessidade da gente recuperar esses pilares fundantes, que é o que eu chamo de movimento de contrapelo, de contrafluxo. O que eu quero dizer com isso? Toda a nossa sociedade... Gente, quem quiser perguntar qualquer coisa, vai jogando aí, que depois as meninas me perguntam, porque eu adoro tropeçar nessa caminhada.
Porque tropeçar faz a gente olhar para baixo, faz a gente olhar para a terra, faz a gente olhar para onde a gente está. Que território é esse que a gente está? Então, o que eu quero dizer que essa balança entre ser nômade e ser sedentário, de buscar a evasão e buscar o refúgio, ela pede que a gente recupere essa memória fundante do contrapelo, do contrafluxo, que eu queria fazer esse parênteses para explicar um pouco, para dar sentido para a semana solo, que é o seguinte: a gente vive muito a ideia do fluxo, muito dado, inclusive, pela internet. Tem que estar no fluxo, precisa estar leve, precisa estar circulando, precisa estar migrando pelos vários portais que vão se abrindo pelas várias navegações, né, que a gente faz, essa caminhada virtual, essa caminhada imaterial. Então, a ideia, e também a ideia da velocidade, da rapidez que a própria sociedade contemporânea impõe para a gente, que a gente precisa ser rápido, a gente precisa ser competente, a gente precisa ter habilidade, a gente precisa ter respostas imediatas, a gente precisa ter um corpo que funciona, um corpo cheio de respostas, que nos distancia daquele estado da infância, dessa temporalidade aberta, a temporalidade do inesperado. Parece que não cabe mais isso, né? Esse é o fluxo, que até o Zygmunt Bauman, aquele filósofo, trabalhou muito com vida líquida, sociedade líquida, né? Que é tudo aquilo que esvai, né? É isso que a sociedade contemporânea pede. O que é ir no contrafluxo? É exatamente esse pedido de pausa que nos foi colocado. Por bem ou por mal, a natureza gerou um vírus louco que nos pede e nos pediu uma parada. A gente tem que fazer essa escuta. Uma parada foi solicitada. E o contrafluxo é exatamente em direção ao contrário do fluxo. E a imagem é a seguinte: se a gente tem um rio, o rio corre. Se a gente for no fluxo, a gente vai e cada vez fica mais longe da onde? Da nascente, da onde a água é gerada. E no contrafluxo é em direção à fonte, em direção da onde a água nasce, é em direção à raiz. A raiz nasce da onde? De dentro da terra. É a gente em direção à origem, né? Só que dá mais trabalho você nadar contra a corrente. Você tem que fazer mais resistências. Esse corpo, ele precisa estar muito mais acordado para aguentar o tranco da gente nadar e ir em direção contrária ao fluxo de um sistema de vida capital, né? Então, o ato de caminhar, você pensar sobre o ato de caminhar, é você recuperar exatamente isso, esse corpo que recupera a sua medida de tempo e espaço, a medida do corpo. E o ser caminhante é aquele ser que se coloca nesse estado de maravilhamento, de descoberta, de por onde ele passa. É você desenvolver um estado de observação, de atenção, de saber ler todos os elementos que aparecem nessa paisagem, as pedras, as raízes, as árvores, as folhas, os rastros dos bichos, o rastro do vento, o rastro da água, né? De toda essa alquimia matérica, dessa conjugação do sólido, do líquido e do gasoso. O ser caminhante, ele atravessa essas materialidades, ele se coloca em estado de observação, e ele vai sabendo ler a paisagem, né? E, geralmente, ser coletor, né? A Denise falou da coleta, é também um ato muito atávico, porque o ser humano, ele sempre foi coletor, a gente sempre carregou sementes, pedras, folhas, a gente sempre carregou informações, palavras, trocas, né? Então, você ser caminhante é recuperar esse corpo
num estado poético, que é um estado aberto, poroso, que pelos sentidos, pelo sensível, pelo contato dessa planta do pé, que vai passando por várias topografias, por várias topologias, que vai entrando em contato com essa superfície. Mas não só isso, a gente também vai deixando marcas, a gente vai deixando rastros. Cada passo que a gente dá, a gente está modificando essa paisagem, a gente está interagindo com ela. Então, além de você ter que ser um grande observador, no sentido do sensível, de deixar todos os sentidos abertos, não só o olhar, e perceber que o tato é o órgão sensível maior que a gente tem, e que a planta do pé, e a palma da mão, elas são as duas extremidades por onde a gente mais figurativiza e concretiza a ideia do tato. Mas, na verdade, o tato é a pele inteira, é o vento que sopra aqui, é o sol que bate ali, né? Então, tem toda essa conexão. Mas também ser caminhante, ter esse corpo em estado poético, em estado poroso, que se abre para essa experiência da temporalidade que é dada por esse deslocamento, cuja medida de tempo e espaço é pautado pelo nosso próprio corpo, né? Ele também se abre para as memórias. A tua memória biológica, a tua memória psicológica, a tua memória pessoal, a memória sociocultural, a memória biocósmica, a memória daquele lugar pelo qual você está passando, que é a memória da própria Terra, é a memória do universo, não é só da Terra. Nós somos feitos de poeira interestelar, isso já está provado. Então, tudo que tem na Terra tem na gente, tudo. Né? Para quem se trata com homeopatia floral, às vezes você toma carbono, minério, ouro, você está tomando esses minérios, né? Nós somos constituídos de tudo isso. Então, na verdade, é também acordar a nossa memória, que é imemorial. A gente pensa que memória é um baú fechado, a memória ela é imensa. A gente poderia dizer que a memória é do tamanho do mundo, se a gente pensar que a nossa memória vem, sei lá, desses 4 bilhões, 600 milhões do planeta Terra, que, na verdade, é uma medida sem medida, é uma medida desmedida, ela é imemorial. Isso tá na gente. Como também a gente, no ato de caminhar, a gente acorda o imaginário. A gente acorda em qualquer passo que a gente... Edith, a gente parou de te escutar. Desculpa, eu devo ter tocado aqui no mouse, ele é muito sensível. Eu não sei de onde vocês terminaram, mas eu volto um pouquinho para trás, dou uns passinhos para trás, porque falar também é caminhar. Acorda o imaginário, Edith. Exatamente, vou acordar aqui o imaginário, porque falar é que nem caminhar, a gente vai para frente, a gente vai para trás, né? Quando eu digo que caminhar, falar, desenhar, escrever, é tudo ato correlato, porque é um passo atrás do outro, é um ponto atrás do outro, é uma palavra atrás da outra, e caminhar é narrar. Você está narrando uma história ao se deslocar nessa superfície. Então, a gente está acordando esses imaginários, que é a ideia do próximo passo. Por mais que você tenha um objetivo de onde você quer chegar, qualquer passo que você dá, você está acordando esse imaginário. Por mais que você tenha um plano. E aí você está aberto para os inesperados, para os acasos, para esses acontecimentos que vêm e mudam a gente de rumo, que são as derivas, as deambulações, você saber flanar. E a gente pode fazer isso mesmo quando você tem uma rota muito objetiva, tudo isso está acontecendo no meio. Se a gente se esgarçar e perceber tudo que acontece nas
nos atos mais usuais, nos atos mais ordinários, nos atos mais do cotidiano, se a gente parar para pensar tudo que está acontecendo em termos de observar, em termos de memória, em termos de imaginários, está tudo ali entretecido, né? Então, a gente se colocar nesse estado é entrar, mergulhar nesse corpo aberto, poroso. E aí eu queria falar um pouco da terra, né? Porque a ideia é o solo, né? Falar sobre esse chão que nos sustenta, mas, na verdade, que cada passo que a gente dá, a gente está reacordando essa movimentação entre subir e descer, entre suspender e ser absorvido pela gravidade, interagindo o tempo todo com as raízes mais profundas dessa terra, com o coração da terra, né? O tempo todo, se a gente estiver aberto, a gente consegue estender a ideia do corpo, que não é só essa forma palpável, tem também o corpo imaterial, né? Que a memória, o imaginário e a ideia da observação está tudo ali acontecendo, que essa relação no corpo que acontece no pé, mas também acontece com a mão, porque a nossa experiência de quadrúpede faz a gente caminhar com a mão, tanto é que a criança ela engatinha antes de ficar em pé, né? E aí eu queria falar eu achei muito bonito no vídeo, quando, né, pega a pedra, né, a coisa da mão, né, agarrar as coisas e mexer, né? Mas a gente tem que lembrar que isso só aconteceu porque nós ficamos em pé, porque o pé liberou o uso da mão. O pé, ele liberou a ideia da gente conseguir criar uma situação ereta e fazer isso aqui, e virar... Por que a gente tem esse movimento, né, aqui desse pescoço? Tem a ver com o ato de sobrevivência, porque a gente não tem o olho de um leão que vê de longe, ou de uma águia, né? A gente não corre na velocidade, né, desses bichos, né? Então, o homem, ele teve que desenvolver essa maleabilidade do pescoço e essa capacidade da mão de se agarrar nas coisas. Então, a gente entrar em contato com a terra, com o solo, se pensando como esse ser caminhante que recebe o espírito nômade, o espírito sedentário em cada passo que a gente dá. O tempo todo a gente está sendo brindado por esses dois espíritos, né? Espíritos que eu digo, essas duas tonalidades, essas duas intensidades, que é o desejo de ficar e é o desejo de ir, é o desejo de se agregar naquela gravidade e o desejo de saber o que tem atrás daquela montanha. Então, quando a gente para agarrar qualquer coisa que nos observa na Terra, que nem a Denise costuma fazer, é como se você achasse no meio dessa caminhada, e que às vezes você precisa criar altos deslocamentos para descobrir uma terra com uma tonalidade diferente, com uma textura diferente. Isso só pode acontecer com travessia, com deslocamento e com descolamento de si mesmo em relação ao conhecido. Você se joga para um lugar que você ainda não conhece. Então, o que eu queria dizer é que quando você para capturar, para coletar qualquer coisa, a gente instaura o momento do pouso, o momento da pausa, e aquele lugar vira um menir. Menir. E o que é isso, o menir? É aquele lugar que lá na história da civilização, os primeiros seres andantes, bípedes humanos, começaram a construir esses locais de referência coletiva. Então, é a pedra, é o topo da montanha, é aquela árvore, e a cultura céltica construiu aquelas pedras, né? Aquelas pedras para indicar os momentos dessa travessia, dessa caminhada. Então, a gente poderia dizer que esse momento de parada, de coleta, seria os nossos menires instantâneos, que
Às vezes os menires acontecem com o voo de uma borboleta. Você está caminhando, voa uma borboleta, você para ver, observar aquilo. Toda vez que você passar por esse caminho, aquele lugar por onde passou a borboleta vira o teu menir, mesmo que a borboleta não esteja mais lá, né? Ela virou um local onde você criou um campo de sentidos, um campo de significados, né? Então, esses momentos de coleta, poderia dizer que são esses... Também é uma ação atávica ancestral, de que a gente tem necessidade de estar o tempo todo enraizando. Então, olha que coisa, né? Esse balanço entre o desejo de suspensão, de ascensão, de impulso, de movimento que nos faz caminhar, e o próximo passo é o desejo de refúgio, de assento, de territorialização, e isso acabou gerando todas as lutas civilizatórias, todas as guerras, é a conquista da terra, é a delimitação de fronteira, de margem, de ampliar o teu território através do nomadismo. Você vai ampliando o teu território de sedentarismo, vamos dizer assim. Então, tudo isso vai habitando desde que nós somos seres bípedes e deslocadores. Eu vou passar para um outro assunto, queria saber se alguém tem alguma pergunta. Tá claro o que eu estou dizendo, ou tá... Eu estou conseguindo caminhar de uma forma legível? Claríssima. Tem alguma questão, alguma pergunta? Porque eu queria começar a falar da entrada da ideia da caminhada dentro da cena contemporânea, como método poético. Já quero mudar para um outro assunto. Se tiver alguma pergunta, vocês me falam, senão eu continuo. Sim, se quiserem também fazer a pergunta pelo bate-papo, pode fazendo, eu vou falando com a Edith. Fiquem à vontade para perguntar também por lá. Bom, então, só para continuar um pouco sobre essa história do sedentarismo e nomadismo, e para já começar a entrar na ideia da caminhada dentro da cena contemporânea, eu queria lembrar de um livro, Walkscapes, do Francesco Careri, que é a caminhada como prática estética, que ele coloca, né? E logo no começo desse livro, ele fala exatamente do mito do Caim e Abel, que é exatamente a mitologia que encarna a ideia do nomadismo e do sedentarismo. Então, o Caim, que matou Abel, Caim, ele era o ser que simboliza o homo faber, o homo da lógica, o homem que faz, que organiza, que administra, que territorializa, que constrói as cidades, que conquista a agricultura, que fica no lugar. É o cara da lógica, o homo faber, que cria os artefatos, que cria indústria, né? O Abel, ele era o pastor, ele era o cara que pegava o rebanho, ia lá para as montanhas e ficava o dia inteiro sob os desígnios do céu, olhando o rebanho pastar, cuidando do pasto e no fluxo, vamos dizer, rendido à passagem do tempo. Rendido à passagem do tempo. E o Abel, ele é o sonhador, ele é o homem onírico, ele é o homem que fica entregue à passagem do tempo. Aí ele volta, todo dia ele faz esse caminho, que simbolizaria o homo ludus, o que brinca, o que sonha, o que imagina. E olha só, nas primeiras narrativas que acontece, Caim mata Abel. O homo faber se sobrepõe ao homo ludus, né? A razão acaba se sobrepondo à necessidade até da sobrevivência. A razão é super necessária. Se não tivesse o homo faber, se não tivesse uns Caíns por aí, a gente talvez não tivesse aqui também, né? Mas Caim matou Abel. Isso significa essa preponderância de uma lógica tecnicista sobre o poder do imaginário movente, do poder da brincadeira, do ludus, daquele que não se apega, que transita, que se desloca. E é sobre esse signo da cisão que a gente vive.
entre ser nômade e ser sedentário, e aí a gente pode sempre se perguntar o que tem de casa num caminho e o que tem de caminho numa casa. Isso é o tempo todo entrecruzado, né? O que tem de refúgio numa evasão e o que tem de evasão num refúgio. Porque quando a gente se desloca, a gente está carregando, a gente é meio tartaruga, a gente carrega muita coisa, e muitas vezes a gente tem que descarregar no ato de caminhar. Quantas vezes, né, a gente leva uma bagagem que a gente tem que descarregar, bagagem física, imagine a bagagem mental, emocional, existencial, que se dá só pela experiência de deslocamento. E essa experiência de deslocamento, ela está totalmente calcada nessa ideia da terra. E o ser que caminha, quando ele se desloca pela terra e deixa suas marcas, e ele está lendo a paisagem, ele também está escrevendo o mundo, ele também está se inscrevendo no mundo. Então, cada vez que você vai lá e tira uma pedra do lugar, você reescreveu aquela paisagem e você se inscreveu naquele lugar. Então, o tempo todo, a gente está criando essa relação entre ser leitor e ser escritor desses territórios em movimento, né? Bom, a gente poderia falar, então, que esse assunto da caminhada, que foi instaurado nesse livro do Francesco Careri, o Walkscapes, e que ele traz logo no começo essa questão do menir, do nômade, do sedentário, dessa mitologia ressignificada, a gente poderia dizer que a partir do romantismo, quando a tecnologia criou extensões dos nossos sentidos, através da Revolução Industrial, que é, sei lá, se na antiguidade pré-histórica a gente dependia realmente do nosso corpo para tudo, para cortar, para caminhar, para cozinhar, para se deslocar, para construir, na construção dos artefatos e a partir da Revolução Industrial, todos os artefatos construídos no mundo são extensões dos nossos sentidos. O óculos, a luneta, o vídeo, o telescópio são extensões dos nossos olhos. O telefone, o áudio, o megafone, né? Telefone sem fio, telefone com fio, a Terra toda enrolada por fios para fazer a informação chegar para lá e para cá, são extensões dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, e da nossa fala, do poder da fala. Qualquer coisa que tem na mão, caneta, tesoura, enxada, são extensões das nossas mãos. Sapato, roda, foguete, carro, são extensões dos nossos pés, né? Agora eu esqueci por que eu estava falando isso, eu me animei tanto com isso, voltando um pouquinho para trás, porque me lembrei, porque o que aconteceu? O nosso corpo, ele foi sendo destituído dessas funções básicas, e a partir da Revolução Industrial, tendo roda, que cada vez vai mais rápido, que virou trem, que virou ônibus, que virou foguete, cada vez mais a gente ficou com menos necessidade de se deslocar fisicamente. E quando a cidade começou a construir as ruas, daí o homem virou pedestre, as vielas, os atalhos, o homem começou a recuperar a ideia do flanar, de andar pela cidade, principalmente quando veio a luz elétrica, que à noite o homem poderia simplesmente flanar, andar pelo prazer de andar. E isso começou com o romantismo, né? Quando Baudelaire, que inventou a expressão flanar, começou a criticar, inclusive, toda a sociedade da época moderna, que já tinha uma coisa mecânica, de rotatividade. Ele tem até um texto chamado O Pintor na Sociedade Moderna, que ele
critica, e logo ali, em pleno romantismo, em 1880 e pouco, final do século XIX, se coloca que o ato de caminhar seria uma desaceleração, seria o contrafluxo, que eu tinha falado lá atrás, de um fluxo de uma sociedade que pede velocidade. Então, o ato de caminhar como entendendo o corpo como um corpo poético, que é esse corpo que desacelera, esse corpo que toma de novo essa medida de tempo, espaço, de céu e terra, de tudo que envolve. Eu não gosto da palavra meio ambiente, eu gosto da palavra de ambiente por inteiro. Meio ambiente corta no meio, eu acho que a gente deveria falar esse ambiente inteiro, não é meio ambiente, é ambiente inteiro. Isso começou a ser introduzido como uma possibilidade de desaceleração, e surgiu de um movimento literário, surgiu dos escritores, do Thoreau, que também era escritor, do Baudelaire, e depois no século XX vieram surrealistas, que começaram a brincar com a ideia de caminhar pela cidade de uma forma mais fazer uma forma mais lúdica, de buscar um nonsense, que a caminhada não tivesse uma utilidade. Depois vieram a época dos dadaístas, que brincaram muito com isso, e o corpo começou a construir de novo, a recuperar a ideia da performance, do corpo ter um índice performativo presente no ato de caminhar como um ato lúdico, como um ato de brincadeira, como um ato de prazer, como um ato de desaceleração. Até chegar os situacionistas, década de 50, que já tem uma ideia de deambulação, até chegar na ideia de travessia vindo pelo Francesco Carreri. Então, toda a entrada da ideia da caminhada como método poético é uma coisa muito recente, no sentido de acordar o corpo dentro de um espaço urbano. É isso que eu queria chegar. Que tudo isso são movimentos nascidos dentro do espaço urbano. Até que na década de 60, o Richard Long, que é um artista britânico, ele resolveu entender que o ato de caminhar ele é um ato estético, poético, ele é um ato em si mesmo, dentro do circuito da arte, né? Que nasce dessa experiência, e começou a fazer esses trânsitos, mas fora do espaço urbano. Ele foi para o espaço rural. Então, ele recuperou, que coincidiu com Land Art, nos Estados Unidos, que é a volta para a natureza. Eu estou falando tudo isso porque é a ideia do retorno do assunto da natureza dentro do nosso ambiente. Porque até esse momento, a natureza ela era um gênero artístico, pintar a paisagem. Pintar a paisagem. A natureza virou uma visão cartesiana do homem separado dela, o homem separado da paisagem, né? Do Renascimento até o modernismo, a gente foi se separando. A gente foi se separando da paisagem e a gente foi também se separando da gente mesmo. Porque até hoje a gente carrega a cisão cartesiana da cisão entre corpo e mente. Então, teve toda essa movimentação de domínio da Terra, de domínio dos fenômenos, até para a própria sobrevivência, da gente se fechar em situações urbanas, da cisão corpo e mente, desse corpo que tem que funcionar. E a partir da década de 60, com a revolução dos costumes, com as ideias de desterritorializações trazidas por Foucault, tudo isso vem junto, né? Com a ideia de libertar o corpo das amarras do modo capital, da gente recuperar a ideia mais hedonística de prazer, de ser dono dos nossos corpos, de entender os nossos desejos, né? É nessa situação que vem o Richard Long, é nessa situação que surge o landscape,
que é um movimento nos Estados Unidos, mas assim, que envolve a indústria para criar grandes movimentações de terra, de uma forma bem norte-americana. E o Richard Long é um artista britânico da Europa, inglês, que acaba trazendo a questão da caminhada da medida do seu próprio corpo, e de uma forma mais romantizada, inclusive, de uma forma solitária, ele mesmo, né? E agora a caminhada já é vista mais como um movimento mais do coletivo, né? E aí eu queria trazer um pouco eu nem sei como está o tempo, eu estou meio perdida, não sei até que horas que vai, mas eu trouxe algumas imagens, então, do Richard Long, mas antes de mostrar... A gente tem mais uns 15 minutos, mais ou menos. Ótimo. Então, antes de você mostrar, queria dizer como que foi o primeiro trabalho dele, isso para voltar à questão de como que esses assuntos foram aparecendo e como que a ideia da natureza foi chegando para a gente, que eu acho que agora é esse o momento, né? Onde a abolição entre arte, ciência e natureza estão cada vez mais sendo abolidas, né? A gente está voltando, isso é maravilhoso, se a gente for pensar a loucura que a gente está vivendo, tem esse outro lado maravilhoso, que a gente está abolindo essas fronteiras, a gente finalmente está conseguindo, de um certo modo, onde tem muita luz, tem muita sombra, onde tem muita sombra, tem muita luz. E a luz que está vindo é exatamente a ideia do contrapelo, é voltar para a origem do entendimento do homem como fenômeno de vida, totalmente interagindo com o ambiente de uma forma coextensiva, onde tudo depende de tudo. Então, a gente vai ter que mesmo mudar algum paradigma no modo de produzir a vida. E a gente vai ter que acordar esse corpo para que a gente possa entender essas outras medidas de tempo e espaço e entender que espacialidades e temporalidades são essas que a gente pode construir sem negar, inclusive, a tecnologia, né? Senão a gente não estaria aqui, né? Conversando. Olha que maravilha, olha que dobra geográfica maravilhosa essa que a gente está fazendo, né? Mas é tentar entender os limites, até onde a gente pode, até onde nós podemos, né? E não só isso, é entender o que o corpo pode e o que a Terra pede nessas relações. Então, Richard Long, eu trouxe como um ícone dessa virada, desse momento, e o primeiro trabalho dele, qual que foi? Aos 22 anos, ele andava de lugar nenhum para lugar nenhum. Ele descobriu um campo com grama, um campo meio terreno baldio, uma coisa bem ordinária, e ele ficou muito tempo andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e deixando seu rastro na superfície da terra. E ele criou a Line Made by Walking, uma linha construída pela caminhada, e a partir daí começou a se criar uma pequena trilha, do nada para o nada. E disso ele fotografou, nasceu a ideia da própria instauração da efemeridade, porque dali uns dias depois, aquela grama ia nascer de novo, né? Mas isso balançou muito, no sentido de criar uma arte totalmente linkada com o espaço natural, uma arte efêmera, uma arte que é feita pelo próprio corpo, uma arte que nasce da própria experiência do corpo, né? E daí ele começou a caminhar o mundo, se deslocar por várias paisagens, só fazendo esse trabalho, um trabalho que de 67 até 2020, 40 anos, mais de 40 anos, né? 40 anos, fazendo o mesmo trabalho em vários cantos do mundo, na China, na Índia, na Bolívia, no Peru, né? Criando, deixando essas trilhas e pensando sobre isso, que rastros são esses que a gente deixa e como que eles são absorvidos e como que a gente pode ser leitor dos rastros dos outros seres viventes, né? Então, eu trouxe uma série de imagens que eu queria ilustrar, e que depois eu fiz um PDF, que depois até falei para a Denise que eu posso disponibilizar para todo mundo,
É uma coisa muito simples. Compartilho agora, Edith? Pode compartilhar. Okay. E aí tem uma primeira imagem, que eu também queria falar um minuto sobre ela. Pode passar. Não, passou. A primeira imagem, segue mais uma? Não, a primeira imagem, não essa é o fly... Isso, para aí. Eu só queria também falar um pouco dessa junção do pé e da mão, né? Que é para ilustrar um pouco a minha primeira fala, primeira, porque tem essa mão, que é uma mão das cavernas, uma mão que vem do Paleolítico, que é essa necessidade do homem marcar o território, né? Isso está muito presente em vários cantos do mundo, em vários cantos de toda a superfície terrestre, que é quase como o homem dissesse, olha, eu passei por aqui, é a minha marca, o meu sinal, o meu registro, com a mão, Homo faber, começando a utilizar a mão para poder administrar a gerência do mundo. E do lado direito, milhões de anos depois, milhões, é a pegada do homem na Lua. Que o homem, eu me lembro muito bem, eu tinha 14 anos, para quem é do século passado, e é mais ou menos da minha geração, vai lembrar, em julho de 69, essa imagem que ficou, que distribuiu: o homem pisou na Lua, o homem, né? O homem pisou na Lua, saiu, mas não tem importância. O homem pisou na Lua, ou seja, repetindo de novo esse significado atávico de dizer, eu passei por aqui. Então, essas duas imagens mostram o quanto esses sentimentos de necessidade de dizer que nós passamos por aqui, ela permanece com um espaço de tempo de milhões e milhões de anos. Então, eu trouxe só para a gente lembrar desse arco do tempo. Aí, seguindo a próxima, daí tem uns textozinhos que fica depois para vocês lerem, que eu trouxe como referências. Aqui também eu trouxe para falar dessas primeiras pegadas. Imagine, todo o trabalho da arqueologia, da antropologia, em busca dessas primeiras pegadas, da importância dessas primeiras pegadas na superfície terrestre, para dizer dessa necessidade, dessa pulsão de deslocamento na Terra, de pegar a força, não é pegar, é fazer uma troca de forças, é uma troca de energia, a caminhada, uma troca de energia, que nos faz entrar nesse estado poético. Pode ir. Aí tem algumas outras imagens, que vai depois, quando a gente vê o Richard Long, vai fazer sentido. Eu acho incrível essas marcas do pé, da planta. E aqui tem esse primeiro trabalho do Richard Long, né? E aí você pode ir passando, porque aí a gente vai ver aí tem textos dele para vocês lerem, que são depoimentos maravilhosos dele. E aqui tem os vários trabalhos dele dizendo dessas marcas, né? E que são registros que remetem à nossa ancestralidade. E para cada lugar que ele passa, isso vai se fazendo de forma diferente. É a pedra, é a poeira, é o pó, é a areia, é o metal, né? Então, vai seguindo. Pode ir indo. Só para ilustrar mesmo, né, os caminhos, essa necessidade de... Aqui à esquerda é feito de pó, né, que ele tirou o pó. Dessa necessidade do homem se inscrever na paisagem e que vem pela superfície, né? Até em estrada ele fez isso, que é essa passagem pela Mãe Terra, né? Da onde viemos e para onde vamos e de onde tudo sai, né? Pode ir mais uma vez? E aqui à direita, né? Que vira até uma coisa performática, né? Aquele desenho. E para terminar, imagina, ele nasceu em 45, ele tem 75 anos, né? Então, esse trabalho ele fez agora, acabou de fazer, em Bristol.
né, essa coisa meio fluida nesse campo, né? Essa coisa onírica. Então, foi mais ou menos essas relações que eu quis trazer, que eu pensei em fazer esse recorte. Eu sei que é um voo rasante sobre assuntos, enfim, que eu estudo há mais de 20 anos, né? Como que a gente pode falar de tanto em uma hora? Mas é mais para... Eu sempre digo que nessas situações eu viro um espanador, que eu prefiro espanar para que a gente saia com um monte de pozinhos flutuantes para que depois, no tempo, eles se sedimentem. Ok, Edith, quero convidar, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, nós temos aí 5 minutos ainda, fiquem à vontade, né? Não só para pergunta, se quiser comentar alguma coisa. Vocês também, né, Natália e Denise, se vocês quiserem também. Sim, sim. Aqui está todo mundo colocando sobre o quanto está sendo maravilhoso o encontro, maravilha, incrível, agradecendo. Edith, obrigada, porque são tantas as relações que você faz e que para mim foram tão importantes para entender o meu próprio processo, né? Quando eu falo até no vídeo que eu tenho o desejo de levar a paisagem que a gente encontra depois de um confinamento tão radical, parece que a gente esquece, inclusive, desse caminhar. Eu lembro que quando a Lina voltou, e ela fica aqui muito sem o sapato, fica descalça. E como foi essa primeira caminhada também, quando ela retorna, né, essa questão do pé descalço, sentir o solo, sentir o chão, essa questão também do pouso, né, que dessa coleta que também vira casa para a gente naquele momento, né? Dessa paisagem que a gente escolhe dentro dessa travessia, que nos atravessa, ela também, você trouxe muitas coisas que vão contribuir para esse olhar quando eu estiver em campo, Alina, também. E pensar que você está reatualizando e ressignificando ações muito ancestrais. E na hora que a gente acorda esse sentido, o corpo ele sai da função pragmática, né, para entrar num estado mais poético, porque a palavra poética, poiesis, é acordar os sentidos. É quando a gente acorda os sentidos, né? E acho que mais uma coisa que ficou muito para mim também, fiz várias anotações aqui, da questão do tempo, né, de desacelerar. Nós estávamos aqui com os nossos corpos nessa coisa fechada, né, que você fala muito do nomadismo, com essa coisa de querer desbravar, como também é importante nessa travessia com uma criança a gente respeitar esse tempo, né, porque é aí que muitas coisas aconteceram, né, porque eu tenho o meu tempo, ela tem o tempo dela, e às vezes quão cuidadosa e quanto da minha qualidade de presença eu disponibilizei ali para que também ela pudesse descobrir todo esse mundo, essas paisagens que estavam na frente dela. Ô, Denise, posso só falar uma coisa em relação a isso que você falou? Claro. E eu acho que é muito importante na relação adulto e criança a gente se colocar como parceiros, né? A gente ainda se coloca muito, né? Como se nós tivéssemos que dar o nosso tempo para a criança. Na verdade, ela que está ofertando e abrindo a possibilidade da gente entrar numa outra relação de temporalidade. E eu acho que eu gosto muito de pensar numa relação de parceria. Exatamente. Uma parceria que, às vezes, como ela é criança e a gente vai para lugares que, às vezes, realmente são muito fechados, né? E ela tem esse instinto de realmente desbravar, porque ela não tem essa censura do que pode ter ali, né? Dentro de um rio, né? Com os mosquitos, enfim. Que também a gente vai caminhando muito nessa parceria, né? Ela vai dosando, eu também, e aí é muito interessante, porque às vezes a natureza, ela, na minha vida adulta, ela me traz medo também, né? Então, assim, essa caminhada toda ela é permeada por essa entrega, então isso é muito interessante. Aqui, alguns comentários que eu vou ler, Edith.
Eu moro em Manaus, eu acho que tem alguém que está com o microfone, deixa eu só ver. Eu moro em Manaus e nunca tinha percebido a importância desse contato do corpo com o solo. Mesmo estando aqui, vivendo em um lugar maravilhoso como este, nunca pensei nessa troca. Pisarei mais no solo a partir de hoje. Muito obrigada, Edith. A Julie Pop, querida, a quem eu devo agradecer muito, que foi a pessoa responsável por me apresentar a Edith, por trazer a Edith para esse evento, e que generosamente a Edith aceita, comenta. Que bom acompanhar essas falas que amo tanto. Já já venho por inteiro, a reunião da escola já está acabando. Aí a Caritania, ela fala, como podemos observar esse espírito nômade e sedentário na criança, na expansão e da reclusão? Estou encantada. Quantas reflexões. A Julie fez parte de uma pós-graduação, de uma formação de pós-graduação sobre caminhada, né, Julie? A Julie é parceira já de longa data aqui. A Julie, acho que está tentando falar. Não sei. Ela está com as duas coisas. Acho que não está conseguindo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Posso falar? Por favor, Nath. Entra, se tiver muito mais, por favor, para eu não me estender. Edith, eu queria te agradecer também de um lugar muito pessoal, porque você traduziu questões do meu doutorado, né? Eu estava falando isso para a Denise, que estava no campo da não estou nem conseguindo falar. Sensorialidade. Isso. Estava no campo da criação, estava no campo da sensação, e que bom que eu consegui levar para o corpo. Até sábado eu apresentei esse percurso aqui no nosso encontro. Então, tinha alguns gestos, tinha algumas expressões que tinha uma urgência de estar em cena, mas que estava no campo muito de uma necessidade, mas não necessariamente de uma tradução, porque não era o que exigia naquele momento, e também eu precisava viver aquilo no corpo. Que são essas questões de deixar os traços, né? Eu acho que convivendo 4 anos com ciganos, isso ficou muito forte em mim. E quando você coloca esse lugar de termos dentro de nós um desejo imenso de partida e um desejo tão grande quanto de raízes profundas, né? Isso ficou muito forte para mim, era uma grande tradução do meu solo na época, assim, que é o desejo de embrenhar, de abrir, de conquistar, e ao mesmo tempo de fincar o bastão, de apoiar raízes, né? Então, esse campo do simbólico, ele estava muito fértil nessas palavras que você vai nos trazendo. Então, acho que esse lugar do caminhante, eu agradeço muito, porque eu sinto que eu ainda tenho necessidade de continuar com o projeto, porque ele está vivo em mim, tanto que essa parceria ressoou muito forte com a Denise, e é esse lugar mesmo do caminhar, acho que é a minha grande busca, né? Eu ficava, mas o que são as ciganas? São as matriarcas? São os lugares? É o caminhar, é um lugar meu de extensão, né? É uma necessidade urgente da gente ocupar os nossos espaços, deixar nossas marcas, sem deixar de ver as marcas que vieram antes, né? Sem deixar de acolher as travessias já traçadas de alguma maneira e as reconhecer em nós, né? Aliás, a palavra solo é muito bonita, porque ela tem a ver com chão, mas tem a ver com solo, estar só, né? Solo, solitude, ou até mesmo uma solitude, ser solidário, né? Não é solitário, ser solidário, né? Então, a palavra solo, ela... Esse jogo de palavras... Ela cintila, né? Então, eu te agradeço muito, de um lugar bastante pessoal, de criação mesmo, de traduzir para mim coisas que são porosas, mas que ainda estavam inomináveis. Para quem trabalha com corpo, né? Porque o ato de caminhar, ele é performativo, né? Ele tem nele um índice de performatividade, né? Qualquer ser vivente, na verdade, né? Lindo, muito algo obrigada. Que se coloca em estado de gerúndio. Muito bem, então acho que a gente vai encerrando por aqui. Meu agradecimento, Edith, muito obrigada por vir generosamente conversar com todos nós, né? Então, quero dizer também que nós
queríamos pedir, a gente está fazendo uma campanha para que todo mundo vá até o nosso canal, aceitar, para a gente ter os mil pessoas inscritas, para que a gente possa viabilizar esses encontros nessa plataforma, que é muito mais fácil, abre todo mundo, né? Enfim. Então, a gente está nessa Semana Solo fazendo essa campanha. Então, é Poética do Habitar, o canal lá no YouTube, já tem alguns vídeos, nós vamos subir os encontros nos quais os palestrantes vão liberar as suas falas, a gente vai subir toda semana nesse canal. Então, né, quero agradecer, acho que é isso. Natália, quer fechar? Obrigada, viu, Julie, que está aí. Obrigada, Edith, um abraço. Olha lá. Gente, muito obrigada pela escuta. É sempre muito difícil ficar falando sozinha para a tela, com um monte de carinhas, né? É difícil, né? A fala chegar, a experiência chegar, fazer esse atravessamento também, né? Da fala conseguir tocar, né? Mas eu agradeço muito a escuta, a parceria e muito lindo o projeto, espero que ano que vem vocês continuem. E bora lá, né? E estamos aqui. Então, até mais, um abraço para todos. Um beijo, Edith. Obrigada. Até já. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. E todos os participantes. Obrigada, Ai, é muito Edith. esquisito, né? Tchau, Natália. Tchau, Denise. Tchau, Julie, querida. Ah, eu tô a Tininha, tô vendo várias carinhas conhecidas. A Edna. Agora que eu tô vendo. O Gustavo, que eu vi o Roberto. Agora que eu tô vendo. A Kika, olha quanta gente legal. A Sofia, bonitinha. O Hélio, a Bianca, a Cláudia, a Silvia. Nossa, gente querida. A Thali. Ah, tô vendo aqui, ó. Muito legal. É que a gente não vê nada. A Cláudia Renault, que legal. Que gostoso. Enorme. Muito Obrigada bom. a você. Agora que está sumindo, está aparecendo, né? Porque vai sumindo e vai trocando. O Hélio. O Hélio. Agora que eu vi. Muito bom. A Adriane, a Kika. Obrigada. Tininha, já falei. Ah, Sofia. Obrigada. Até já, gente. Boa Até já, né? Até já, né, Tininha, querida?